sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, quero primeiro partilhar minha alegria de estar aqui. Algumas vezes marquei de vir, acabou não dando, né? Para mim vir, e hoje, graças a Deus, pude estar aqui. Agradeço também aos irmãos aqui com quem eu partilhei um pouquinho antes, o Marcelo, o Valdir, o Nilson também, alguns irmãos que eu conversei antes, que foi muito boa a nossa conversa. Agradecer aos que aqui trabalham e entregam suas vidas por Deus, todos que aqui moram. E agradecer também os que vieram de outras regiões para cá, né? Para participar desse momento de adoração e celebração da palavra. Então hoje, mais uma vez, o Senhor Jesus nos dá uma palavra para nos livrar do erro, para nos livrar do caminho errado. Ele vem nos alertar quando ele diz para os discípulos: não jureis nem por Deus, nem pelo céu, nem pelo templo, nem por Jerusalém, nem por vocês mesmos. Não jureis. Porque naquela época era muito comum para os judeus fazer juramentos. E tinha ficado meio que até vulgar o juramento. Se usava de qualquer forma, em todas as reuniões, todas as negociações, se usava o juramento. Mas como no segundo mandamento não podiam tomar o nome de Deus em vão, então eles juravam pelo templo, juravam pela oferta do templo, juravam por Jerusalém, pelo céu, enfim, por tantas coisas, para dar credibilidade a uma negociação que depois não era concluída. Usavam de juramentos e depois não cumpriam. Então o Senhor Jesus dá uma exortação muito mais profunda do que só o juramento em si, do que só o trato entre duas pessoas, um contrato, um negócio. Jesus diz: não jureis por isso nem por aquilo, que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. São Jerônimo tem uma frase que ele fala assim: irmãos, vigiai, para que as vossas atitudes não desmintam as vossas palavras. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Você não precisa jurar por um monte de coisa para ter credibilidade em sua palavra. Diga sim e cumpra o que você falou. Pronto. Te dá credibilidade. A palavra de honra está meio fora de moda hoje, né? Antigamente meu pai falava que ele tratava os negócios só no bigode, né? Era só na honra mesmo, na palavra de honra. Porque se falava uma coisa e se fazia aquilo. Não precisa jurar por um monte de coisa para ter credibilidade naquilo que está falando. E isso a gente traz também para a nossa vida de fé. Nós que falamos de Deus, que queremos ser amigos de Deus, que damos a nossa vida a Deus, que tentamos ser de Deus, nós precisamos ter compromisso com o que falamos. Compromisso. Eu não posso pregar A e fazer B. Antes de ontem, eu estava olhando algumas pregações no nosso canal do YouTube, antigas, de 2015, 2014. Estava vendo as pregações antigas. E eu vi lá pregadores nossos que depois daquilo desistiram, né? Desistiram. E pregaram tão bonito que talvez eu fiquei com vontade de pegar o vídeo e enviar para eles. Quem sabe
retoma o caminho ouvindo o que ele mesmo falou. Porque se fala tão bonito e depois se faz tão feio, né? Por isso que São Jerônimo diz: vigiai para que as vossas atitudes não desmintam as vossas palavras. Uma pregação em particular que eu vi de um ex-missionário tocou meu coração de verdade. E depois de pensar que se ele tivesse experimentado aquilo que ele pregou, ele estaria aqui até hoje. Se ele tivesse compromisso com o que ele falou, ou pelo menos tentasse fazer o que ele ensinou. Eu tenho um primo que ele é macumbeiro, sabe? E outro dia eu estava conversando com ele lá na oficina. Aí ele estava falando as coisas que ele acredita lá, né? E aí ele falou uma coisa muito interessante. Ele contou uma historinha assim, né, que ele viu não sei aonde, que ele falou: nisso aí eu acredito, né? Ele disse que contaram para ele uma história, claro, que um pastor evangélico que pregava, arrastava multidões assim, pregava muito bonito e sempre ia muita gente onde ele pregava. Morreu o pastor, né? E se apresenta lá no céu e não deixaram ele entrar no céu. Não deixaram lá, quem tá o porteiro lá, segundo a história do meu primo macumbeiro, não deixava entrar. Aí ele começou a falar: não, mas eu conheço aquela senhora que tá lá. Ele viu uma velhinha que tava lá no céu, que tinha morrido antes dele e que sempre tava nas pregações dele, a velhinha. Ele falou: aquela velhinha lá pode ser minha testemunha, eu preguei em nome de Deus, ela tá ali, ó, lá, chama ela. Ela falou: não, você pregou. Ela tá aqui porque ela fez o que você falou. Você não entra aqui porque falou e não fez. Forte, né? É forte isso. É só uma historinha, mas é muito forte, é muito profundo. Nos ensina assim que o compromisso com o que falamos é muito sério. É muito sério. Por isso que Jesus, quando falava com os seus discípulos, ele dizia: fazei o que os fariseus ensinam, mas não fazei o que eles fazem. Por isso perde a credibilidade da palavra quando você não tem compromisso com ela. Perde a força da palavra. Vocês já repararam, por exemplo, às vezes várias pessoas falam sobre os pobres. Aí de repente vem o padre Júlio Lancelotti e fala dos pobres a mesma coisa, só que o jeito que ele fala e quem é que fala tem um peso maior. Você presta atenção e fala: nossa, é isso mesmo. Porque não fica só na retórica, não fica só na ideia, não fica só no planejamento, não fica só num plano pastoral. Se faz carne, se faz verdade, se existe compromisso com o que fala, se tenta fazer o que fala. Também eu peguei uma reflexão de um site que chama Dom Total. Eu sempre gosto de ver as homilias do dia. Lá eu sempre dou uma lida. Eu leio várias homilias antes de falar para ver o que o povo está falando, né? Os padres falam, o que o Papa fala, tudo para depois arrumar o alimento para os filhos da comunidade, né? E eu vi uma reflexão importante, que eu achei importante partilhar aqui hoje. Diz assim sobre este evangelho: Jesus pôs um basta a tudo isso, pôs um basta àquela comercialização do juramento. O discípulo do reino não tem necessidade de jurar, pois ele age com transparência, sem a menor intenção de enganar seus semelhantes. Daí ser desnecessário lançar mão de juramentos para fazer-se credível. A boca do discípulo deve falar o que ele traz no coração, sem necessidade de reforçar sua palavra
com juramentos. Eu achei importante isso porque é exatamente isso. Se vive e se prega com transparência, basta. Jesus ainda diz ali no final do Evangelho que o seu sim seja sim, seu não seja não, porque o que vem além disso vem do maligno. Vem do maligno. Então ele tá colocando no coração do ser humano para que tenha uma vida reta, aberta, sincera diante de Deus, e não encubra com juramentos coisas que você não vai fazer ou que você não vai nem tentar fazer. E trazendo também para a nossa vida vocacional, seja no matrimônio, seja na vida consagrada, seja no sacerdócio, nosso sim a Deus tem que ser sim. Quando nós dizemos a Deus sim no matrimônio, dizemos para sempre. Quando nós dizemos sim a Deus na vida consagrada, dizemos para sempre. Quando nós dizemos sim a Deus no sacerdócio, dizemos para sempre. Toda aquela cerimônia que acontece é importante. Os convidados que estão vendo aquele voto público geralmente também é importante. Mas mais importante é o cumprimento do voto. Mais importante é o cumprimento do matrimônio. Mais importante é o cumprimento do sacerdócio. Naqueles vídeos também eu estava vendo um vídeo de um noviciado nosso, que eu não pude participar porque eu acho que eu estava doente no dia, não sei. Mas eu não estava presente, e eu vi nesses vídeos do canal um noviciado tão bonito, tão bem celebrado, com tanta gente vendo, não tem nenhuma mais aqui. Porque o sim não foi sim. O sim não foi sim. Então que a gente leve essa reflexão para nossa casa, no nosso coração. Peça a Deus a força para manter nossas palavras. A palavra de honra, uma palavra verdadeira, você, com essa palavra, você se dá bem em qualquer lugar. Qualquer lugar. Até entre os criminosos é assim. Tem um rap do Racionais que diz: minha palavra de honra me protege para viver no país das calças bege. Não tem Diário no Detento? Né? Eu curtia Racionais. Então, a palavra de honra nos protege da traição a Deus, nos protege da traição à comunidade. Não precisa ninguém ser ser o fiador da nossa palavra, da credibilidade. Pergunta para ele que ele estava junto comigo. Não precisa. Por exemplo, se eu for falar uma coisa para vocês, vocês vão acreditar no que eu estou falando. Eu não vou precisar chamar alguém aqui, ó, vem aqui, ele sabe que é verdade que eu estou falando. Não vou precisar. Eu estou falando a verdade. E quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade. Então que o nosso coração seja assim. Coração transparente, simples, seguro da sua própria decisão, seguro do que fala, seguro do que faz. E a gente nunca vai correr o risco de um dia estar pregando, por exemplo, e alguém vai dizer, como diz São Jerônimo também, você fala, mas não faz. Né? São Jerônimo, na continuação dessa frase que eu li, ele fala exatamente isso. Então que o Senhor nos dê a graça da fidelidade e nos dê a graça de que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.